Gente, notícia pipocando nas últimas horas na internet. Você já imaginou o que pode acontecer se os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro tiverem seus vistos cancelados pelos Estados Unidos? Isso mesmo. Essa é a notícia que está pegando fogo no cenário político atual e que pode causar um grande impacto nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que eu vou te contar pode mudar completamente a maneira como você enxerga a situação atual do nosso país. A Comissão de Justiça da Câmara dos Estados Unidos, CCJ, deu um passo importante. Aprovou uma proposta para cancelar os vistos dos ministros do STF brasileiro. Essa medida pode parecer surpreendente, mas revela muito sobre a visão que o Congresso americano, especialmente com maioria republicana, tem sobre o que está acontecendo no Brasil. Vamos entender o que está em jogo aqui. Essa proposta ainda precisa passar por votação no plenário do Congresso dos Estados Unidos. No entanto, com a maioria republicana em peso apoiando, as chances de aprovação são altas. Caso isso aconteça, os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ter seus vistos cancelados e ficarem impedidos de entrar em território americano. Essa situação é inédita e demonstra um posicionamento claro do governo americano em relação ao judiciário brasileiro. Mas por que os legisladores americanos tomariam uma decisão tão drástica? Essa ação vem sendo interpretada como uma resposta às recentes polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Nos últimos anos, a Corte brasileira tem sido alvo de críticas, tanto internamente quanto internacionalmente, devido a decisões controversas e ações que muitos consideram excessivas ou até mesmo autoritárias. Para os congressistas americanos, especialmente os republicanos, essas medidas adotadas pelo STF, como o bloqueio de perfis nas redes sociais, investigações e mandados de prisão contra críticos e opositores, ferem princípios fundamentais de liberdade de expressão e de direitos individuais. É como se o Congresso americano estivesse enviando uma mensagem clara: não aprovamos a maneira como o STF está lidando com a situação no Brasil. E as repercussões dessa medida podem ser enormes. Pense comigo. Se os ministros do STF tiverem seus vistos cancelados, isso pode isolar ainda mais o Brasil no cenário internacional, afetando as relações diplomáticas entre os dois países. É como se o Brasil estivesse sendo chamado para a sala de reuniões e fosse confrontado sobre suas decisões recentes. Isso, por si só, já coloca uma enorme pressão sobre os magistrados e o governo brasileiro. A proposta ainda não foi aprovada em definitivo, mas a tensão já é sentida. Os próximos passos no Congresso americano serão cruciais. Se o plenário votar a favor do cancelamento dos vistos, veremos um movimento inédito e que pode abrir um precedente internacional sobre como países lidam com questões internas de outros países. Afinal, é raro que uma nação como os Estados Unidos interfira diretamente na relação com os membros da Suprema Corte de outro país. O que está acontecendo no Brasil que levou a esse ponto? Nos últimos tempos, as decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido questionadas tanto por políticos quanto pela sociedade. O tribunal tem se envolvido em diversas controvérsias, incluindo ações contra a liberdade de expressão e medidas consideradas autoritárias. Para muitos, o Supremo Tribunal Federal tem ultrapassado seus limites, agindo em áreas que deveriam ser de responsabilidade do Poder Executivo e do Legislativo, e é exatamente por essa razão que o Congresso americano está reagindo dessa maneira. Eles enxergam o que está acontecendo no Brasil como um alerta vermelho para questões de democracia e liberdade. Se a proposta for adiante, o Brasil pode enfrentar ainda mais pressão internacional, o que trará consequências não apenas para a imagem do país, mas também para as relações comerciais e diplomáticas. Mas, o que pode acontecer com o Brasil se essa medida for aprovada? Em primeiro lugar, a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos pode ficar extremamente abalada.
Os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, e uma tensão nas relações pode impactar diretamente setores importantes da economia. Além disso, essa decisão pode ser vista como um sinal para outras nações, mostrando que as ações do STF não estão passando despercebidas pela comunidade internacional. Em segundo lugar, a imagem do Brasil no cenário mundial pode ficar manchada. O cancelamento de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal por parte de um país como os Estados Unidos envia uma mensagem clara: há algo de errado acontecendo no Brasil. Isso pode afetar investimentos estrangeiros e a confiança de outras nações no nosso sistema político e judicial. Por isso, é fundamental que fiquemos atentos aos desdobramentos dessa situação. A proposta do Congresso americano ainda passará por votação, e o resultado pode desencadear uma série de consequências para o nosso país. Agora, eu quero saber de você. O que acha dessa medida tomada pelos Estados Unidos? Isso pode realmente mudar o cenário político brasileiro? Deixe seu comentário, curta o vídeo e, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. E não deixe de conferir os outros vídeos do canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Até a próxima!